Desde pequena, aprendi a andar em linha reta, não só nos corredores do colégio militar, mas dentro de casa também. Meu pai, coronel reformado e depois empresário de sucesso no ramo de segurança privada, acreditava que o mundo se dividia entre os que comandam e os que obedecem, entre os fortes e os fracos, entre os vencedores e os que desistiram no meio do caminho. Ele repetia isso com tanta convicção que a frase se tornou parte da decoração da casa, mais presente que os quadros de medalhas, mais visível que o crucifixo da parede. Não perca tempo com veteranos de rua, filha, dizia com a frieza de quem acreditava estar me ensinando a sobreviver. A vida é uma guerra, e quem não venceu já está morto. Eu ouvia, silenciosa, porque discutir com ele era inútil. Seu olhar não admitia réplica. Cresci aprendendo que sentir pena era fraqueza, que o sucesso devia ser medido pela postura e pelo carro estacionado na garagem, e que um soldado sem farda era só mais um corpo cansado, vagando sem propósito. Mas havia algo em mim que sempre rejeitou esse discurso, embora eu nunca tivesse coragem de dizer. Talvez por ter visto, durante missões, o olhar de homens que perderam tudo, colegas de farda que voltaram quebrados, não no corpo, mas na alma. Eu via neles a mesma chama que o treinamento militar tenta apagar, a humanidade. Meu pai dizia que a compaixão era o primeiro passo para a derrota. Eu acreditava que era o último para não se perder completamente. Quando entrei para o exército, já como oficial, levei comigo essa contradição. Ele dizia que finalmente tinha uma filha digna do sobrenome, e eu fingia acreditar que aquilo era um elogio. No fundo, eu sabia que o que ele amava não era minha disciplina, mas o reflexo dele em mim. Ele enxergava sua continuidade, não minha essência. Eu era o projeto que deu certo, a filha que não chorava, que falava firme, que nunca hesitava. Durante anos, mantive essa farsa. Seguia protocolos, cumpria metas, conquistava respeito, mas algo em mim sempre latejava, como um músculo esquecido, um incômodo discreto, constante, que me lembrava que força sem compaixão é apenas outra forma de fraqueza. Naquela manhã, a que mudaria tudo, acordei com o som do telefone vibrando sobre o criado mudo. Era meu noivo, Daniel, avisando que o motorista já estava a caminho. Iríamos conhecer seu pai oficialmente, um empresário influente do setor financeiro, homem de reputação impecável e fortuna construída à base de alianças políticas e contratos que cruzavam o mundo. Era um passo importante para nós dois, e eu estava nervosa, mas não pelo encontro em si. Havia um tipo de peso que eu não sabia nomear, um pressentimento quase físico. Meu pai, ao me ver pronta, ajeitou o distintivo do meu uniforme, com a mesma precisão com que arrumava suas próprias medalhas. Olhou-me por um instante e disse: "Filha, mantenha a postura. Eles vão te respeitar por isso. E lembre-se, não perca tempo com quem não soube vencer." Assenti em silêncio, como fazia desde criança. Mas dentro de mim, algo se contraiu. Não era orgulho, nem concordância. Era um eco de cansaço. Uma pequena revolta abafada sob a rigidez do protocolo. Saí de casa com a farda impecável, o cabelo preso em coque, o semblante calmo que aprendi a usar como escudo. O dia estava claro, mas o ar pesava. Peguei o metrô em vez do carro oficial. Sempre preferi o anonimato do transporte público à pompa dos motoristas fardados. Entre um vagão e outro, olhei meu reflexo no vidro e me perguntei há quanto tempo eu vivia no piloto automático, cumprindo expectativas que não eram minhas, marchando para guerras que eu não escolhi. Daniel mandou mensagem dizendo que a mansão ficava em um condomínio nos arredores de Brasília. Meu pai é um homem reservado, gosta de testar as pessoas. Ele escreveu, como se me preparasse para um exame. Sorri sem graça. Eu estava acostumada a ser testada. No exército, em casa, em relacionamentos. Só não sabia que aquele dia me colocaria diante do maior teste de todos, o de reconhecer a diferença entre o que é poder e o que é grandeza. O carro que me levaria já me esperava no ponto combinado. Antes de entrar, parei em uma padaria para comprar um lanche. Eu sabia que provavelmente haveria um banquete mais tarde, mas velhos hábitos de campanha me ensinavam a nunca depender das circunstâncias. Pedi um sanduíche simples, café preto e uma garrafinha de água. Quando saí, o sol estava mais forte, e as ruas começavam a ferver com o movimento da manhã. Foi então que vi, do outro lado da avenida, perto de um poste,
Um homem sentado no chão, segurando um copo de papel amassado. O uniforme velho e desbotado que ele vestia chamou minha atenção antes mesmo do olhar. Era um casaco militar, antigo, da mesma cor oliva dos que usávamos nas primeiras formações. O rosto dele era marcado, mas havia uma dignidade estranha naquela figura, uma compostura discreta. Por um instante, lembrei da voz do meu pai, fria e imperativa. Não perca tempo com veteranos de rua. Podia ter seguido andando. Podia fingir que não vi. Mas meus pés não obedeceram. Caminhei até ele. Capitã, disse ele assim que me aproximei, antes que eu dissesse qualquer coisa. Havia reconhecimento na voz, não subserviência. Está indo para a missão? Sorri de leve, surpresa. Para uma espécie de missão, sim, respondi. Ele olhou o lanche em minhas mãos, hesitou, e então abaixou o olhar. Eu ofereci o sanduíche sem pensar. Coma, hoje eu posso dividir. Ele recebeu com as 2 mãos, como se fosse uma medalha. Obrigado, capitã. A senhora ainda carrega o brilho no olhar. Não perca isso. Aquela frase me atravessou. Havia algo na maneira como ele falava, pausada, cheia de significado, que fez o tempo parar por alguns segundos. Não parecia um pedido de ajuda, mas um lembrete. Senti que aquele encontro, banal à primeira vista, deixaria uma marca. Agradeci com um aceno e segui caminho. Entrei no carro e, enquanto o motorista me conduzia pelas avenidas largas e silenciosas do setor nobre, o reflexo daquele homem permanecia colado à janela do meu pensamento. Demoraria apenas 1 hora para eu entender que aquele veterano, o mesmo que meu pai diria ser um fracassado, não só guardava uma história, ele era o início da minha própria virada. O passado e o futuro estavam prestes a se encontrar à mesa de um jantar que mudaria tudo. O carro avançava devagar pelas avenidas largas que cortavam Brasília, e o som constante dos pneus sobre o asfalto parecia acompanhar o compasso dos meus pensamentos. O motorista falava pouco, o que era uma bênção. Eu precisava do silêncio. Enquanto observava os prédios do setor bancário surgirem e desaparecerem como sombras de vidro, percebi que pela primeira vez em meses eu não estava pensando em trabalho, nem em missão, nem em hierarquia. Estava pensando no homem que acabara de deixar na calçada, o veterano. A imagem dele, curvado, mas com uma postura que insistia em manter certa altivez, me acompanhava como uma lembrança que não queria se dissipar. Não era apenas um mendigo, era um militar sem farda, alguém que, por algum motivo, ainda carregava dentro de si o mesmo código que meu pai dizia ter ensinado a mim: honra. Mas nele, a honra não parecia um peso, parecia um refúgio. Pedi ao motorista que parasse em um posto antes de seguirmos. Ele estranhou, mas obedeceu. Comprei um segundo café e um pão doce. Não por fome, mas por inquietação. Senti que precisava prolongar aquele pequeno gesto, como se pudesse equilibrar o cinismo do mundo com algo simples, como oferecer comida a quem já perdeu quase tudo. Meu pai odiaria saber. Ele sempre dizia que compaixão desvia o foco da missão. Às vezes, eu tinha a impressão de que ele havia transformado a farda em uma espécie de armadura emocional, impermeável a qualquer sinal de vulnerabilidade. E sem perceber, eu havia herdado esse mesmo metal frio no olhar. Só que agora ele começava a rachar. Quando o carro retomou o caminho, a cidade parecia mais silenciosa, como se as avenidas amplas e os prédios calculadamente brancos quisessem me observar. Olhei o relógio. Ainda havia tempo até o almoço na casa do pai do Daniel. O convite havia chegado com dias de antecedência, e mesmo assim, eu não conseguia me sentir preparada. Não era apenas um almoço. Era o início de uma vida que, em teoria, uniria 2 mundos, o meu, forjado no sacrifício, e o dele, moldado em herança e conforto. Daniel sempre me dizia que seu pai admirava a disciplina militar, mas havia algo na forma como ele falava que soava ensaiado, quase protocolar, como se o pai não admirasse pessoas, apenas arquétipos. No caminho, olhei de novo para fora, tentando afastar os pensamentos. Foi quando o vi outra vez. O mesmo veterano, alguns metros adiante, agora de pé, falando com um garoto que vendia balas no semáforo. Ele não pedia dinheiro, dava. Entregava uma moeda ao menino e dizia algo que o fez sorrir. Era uma cena quase invertida. Um homem que o mundo chamaria de perdido, oferecendo dignidade a outro que ainda não tinha nada. Aquilo me desarmou completamente. O farol abriu e o motorista avançou,
mas eu me virei para trás, observando até a figura dele desaparecer entre os carros. O telefone vibrou. Era Daniel, avisando que já estava na mansão e que o pai estava ansioso para conhecê-la. Sua voz parecia tensa, como se o encontro fosse um campo minado. Ele mencionou que haveria outros convidados, alguns amigos de negócios, um general reformado e um deputado muito próximo da família. Suspirei. Já podia imaginar o tipo de conversa, sobre contratos, hierarquias, patriotismo seletivo e o velho discurso de quem fala de dever sem nunca ter sentido o peso real da farda. Fiquei em silêncio, apenas respondendo: estou a caminho. Conforme o carro deixava o centro e entrava nos arredores arborizados do Lago Sul, o contraste entre a cidade e aquele bairro era quase ofensivo. As ruas eram limpas demais, os muros altos demais, os portões eletrônicos pareciam saudações de ferro a uma elite que vive em bolhas. De repente, percebi que o carro reduzia a velocidade. No acostamento, um pequeno tumulto chamava a atenção. 2 seguranças uniformizados discutiam com alguém que de longe parecia um mendigo. O motorista tentou desviar, mas pedi que parasse. Capitã, não vale a pena se envolver, ele disse. O tom dele me incomodou. Aquela mistura de pena e superioridade que eu conhecia tão bem. Pare o carro, repeti, firme. Ele obedeceu. Desci. O vento bateu forte, e o som da discussão ficou mais claro. Era o mesmo homem, o veterano. Um dos seguranças o empurrava com arrogância, dizendo que ele não podia manchar a entrada do condomínio. O veterano apenas mantinha as mãos erguidas, calmo, como quem já conhecia a humilhação, e aprendeu a atravessá-la sem deixar que o orgulho o matasse. Tudo bem, disse ele, ao ver que eu me aproximava. Não quero confusão. O segurança, ao me ver, parou imediatamente. O respeito instintivo pela farda ainda fala mais alto que qualquer cargo. Perguntei o que estava acontecendo. Ele gaguejou algo sobre ordens do condomínio. O veterano apenas sorriu, com aquele mesmo olhar sereno da primeira vez. Eu estava esperando um amigo, disse ele, mas acho que errei o endereço. A voz dele era baixa, mas firme. Olhei ao redor. Ninguém parecia interessado em ajudar. Os carros passavam, indiferentes. Eu queria dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquele constrangimento. Mas o homem se adiantou. Não se preocupe, capitã. O mundo gira devagar, mas ele sempre volta para o mesmo ponto. Aquela frase ficou presa na minha mente como um eco. O segurança resmungou e voltou para o portão. O veterano ajeitou o casaco, olhou para mim e acrescentou: às vezes, o que a gente perde na guerra não é o posto, é o direito de ser olhado como humano. Senti um nó na garganta, o tipo de emoção que a disciplina ensina a esconder. Respondi apenas com um aceno respeitoso. Ele levou a mão à testa, em uma continência sutil, quase imperceptível, e se afastou devagar, desaparecendo entre as árvores. Fiquei parada, observando-o até o último instante. Havia algo naquele homem que me deixava inquieta, uma sensação de que ele não era um estranho qualquer. Havia uma presença ali, uma espécie de dignidade silenciosa que eu só via em comandantes que haviam enfrentado o inferno e voltado com a alma intacta. O motorista me chamou, lembrando que estávamos atrasados. Entrei no carro, mas não consegui deixar o coração no mesmo lugar. Durante o trajeto, as palavras do veterano se repetiam dentro de mim como um mantra. O mundo gira devagar, mas ele sempre volta para o mesmo ponto. Naquele momento não fazia sentido. Horas depois, faria todo o sentido do mundo. A mansão do pai do Daniel surgiu entre muros cobertos de era e palmeiras simétricas. O portão de ferro abriu com um som metálico, e o carro adentrou a longa entrada ladeada por esculturas de bronze e um gramado tão perfeito que parecia pintado. O motorista anunciou nossa chegada a um funcionário uniformizado, e logo as portas se abriram. Tudo ali exalava controle, o perfume caro no ar, o brilho das janelas, o silêncio ensaiado. Enquanto subia os degraus de mármore, um arrepio percorreu minha espinha, uma mistura de desconforto e pressentimento. Era como se cada passo me aproximasse de algo inevitável. Antes de entrar, virei-me para o horizonte e, por um breve instante, jurei ver uma silhueta parada ao longe, na calçada externa. O mesmo homem, o veterano. Mas quando pisquei, ele já não estava mais lá. Talvez fosse imaginação, ou talvez não. Quando a porta se fechou atrás de mim,
O ar pareceu mudar de densidade. Era outro mundo, um território onde o poder tinha cheiro, textura e protocolo. A voz do meu pai ainda ecoava na cabeça. Não perca tempo com veteranos de rua. Mas o destino, naquela manhã, já havia decidido que seria justamente um veterano. E de rua, quem mudaria tudo o que eu acreditava sobre poder, respeito e valor. O carro avançava lentamente pela alameda principal do condomínio, ladeada por ipês floridos e casas que mais pareciam embaixadas, todas com fachadas de vidro e pedra, piscinas que brilhavam como espelhos e seguranças uniformizados que faziam continência apenas com o olhar. Era o tipo de lugar que tenta disfarçar a ostentação com paisagismo, mas onde tudo grita privilégio. Eu observava aquilo com uma mistura de fascínio e incômodo, consciente de que cada detalhe daquela paisagem representava uma distância, não só social, mas moral, entre aquele mundo e o que eu conhecia. Era impossível não pensar no homem da calçada, no seu uniforme desbotado e no olhar que parecia mais limpo do que qualquer mármore daquela vizinhança. A imagem dele não saía da minha mente, como uma lembrança que se recusa a ser varrida. Quando o carro parou diante do portão principal, um funcionário correu para abrir a porta. O calor do lado de fora me atingiu como um soco. O jardim frontal da mansão era uma extensão do exagero, uma fonte central com esculturas de bronze, flores exóticas e uma bandeira hasteada que tremulava sob o sol, impecavelmente alinhada. Tudo ali parecia ensaiado para impressionar. Respirei fundo e ajeitei o cap, tentando ajustar também a expressão do rosto. O protocolo militar me ensinou a esconder emoções, mas não a silenciar pensamentos, e eles estavam gritando. Daniel apareceu na porta, sorrindo nervoso, como se aquele momento fosse um campo minado que ele precisava atravessar sem errar o passo. "Você está linda", disse beijando meu rosto de leve. O perfume dele se misturava ao do lugar. Caro, mas artificial. "Meu pai está te esperando no salão principal." Acompanhei-o pelo corredor interno, observando as paredes repletas de quadros com fotografias emolduradas, homens de terno, reuniões políticas, sorrisos de conveniência, medalhas penduradas ao lado de contratos. O nome família ali parecia mais um brasão do que um sentimento. A cada passo, eu sentia a presença invisível de olhares avaliando minha postura, meu tom de voz, o modo como segurava a bolsa. As empregadas passavam discretas, quase invisíveis, como sombras treinadas para não existir. O salão principal se abria em 2 níveis, com um lustre de cristal tão imenso que parecia ameaçar o teto. À cabeceira de uma mesa longa, coberta com taças de cristal e pratos que brilhavam sob a luz, estava um homem de terno escuro, cabelos grisalhos penteados com precisão militar. Mesmo sem ser apresentado, eu soube imediatamente quem era. O pai do Daniel. Havia uma aura em torno dele, não de autoridade natural, mas de quem está acostumado a ser obedecido sem jamais ser questionado. "Capitã Laura Mendonça, correto?", disse ele estendendo a mão. A voz era firme, controlada, e carregava aquela segurança que só o poder e o dinheiro sustentam por muito tempo. Apertei sua mão com firmeza. O olhar dele percorreu meu uniforme, avaliando cada detalhe como se inspecionasse uma tropa. "Sim, senhor. É um prazer conhecê-lo. Daniel me falou muito sobre você." Ele sorriu de leve, um sorriso calculado. "Confesso que estou surpreso. Pensei que ele se interessasse mais por pessoas do nosso meio." A frase ficou suspensa no ar como uma acusação disfarçada de piada. Daniel riu nervosamente. Tentou mudar de assunto, mas o tom já estava dado. O jantar seria um campo de teste. Sentei-me à mesa, observando o ambiente. Tudo ali tinha uma função: impressionar. O tapete persa, o piano de cauda, as garrafas de vinho importado. Era o tipo de luxo que não grita, mas sussurra superioridade. E no meio de tudo isso, eu, com meu uniforme simples, sentia-me um corpo estranho, um elemento fora da simetria. A conversa começou com amenidades, política, viagens, investimentos. O pai do Daniel falava sobre suas conexões em Brasília, sobre como os novos tempos exigem flexibilidade ética, e eu, treinada para manter a compostura, apenas ouvia. Até que, em dado momento, ele olhou diretamente para mim e disse:
Eu sempre admirei o serviço militar. Exige disciplina, coragem, mas também me entristece ver tantos veteranos sem rumo. Gente que não soube se reinventar depois da farda. Uma pena. O garçom servia o vinho quando ele disse isso, e eu senti o líquido na taça vibrar levemente, como se o som daquela frase tivesse peso físico. Daniel sorriu, talvez achando que o comentário era neutro, mas eu soube, naquele instante, que o homem à minha frente não falava por ignorância. Falava por convicção. A mesma convicção que meu pai sempre repetiu. Os que caem são culpados pela própria queda. Olhei para o homem, respirei fundo e respondi com um tom calmo, quase sereno. Às vezes, senhor, quem cai é quem mais lutou para manter os outros de pé. O silêncio que se seguiu foi quase elegante. Ele me observou com interesse, mas não retrucou. Apenas sorriu, como quem anota algo mentalmente. A refeição seguiu, mas o ar parecia mais denso. Cada palavra agora tinha um subtexto, cada olhar uma intenção oculta. O pai do Daniel dominava a mesa com histórias sobre negócios e vitórias. Eu me limitava a responder com educação, sem disfarçar a sensação de estar sendo medida por critérios invisíveis. Depois de algum tempo, notei uma porta lateral se abrir discretamente. Um mordomo anunciou algo em voz baixa ao ouvido do anfitrião, que assentiu com um leve gesto. Ele se levantou, limpando os lábios com o guardanapo. Espero que não se incomode, capitã, disse ele. Um convidado especial acabou de chegar. Daniel sorriu, confuso, e perguntou quem era. Alguém que você ainda vai querer conhecer, filho. Um homem que sabe o que é perder tudo e recomeçar. Aquela frase atravessou a sala como um trovão contido. Eu me ajeitei na cadeira, o coração batendo mais rápido, sem saber por quê. A porta dupla se abriu, e o som dos passos ecoou sobre o piso de mármore. Por um instante, pensei que fosse algum político conhecido ou um general reformado. Mas quando vi a figura que atravessava o salão, o mundo pareceu girar em câmera lenta. Era ele, o veterano, o homem da calçada. Vestia um terno escuro, simples, mas perfeitamente alinhado. O cabelo penteado para trás revelava um rosto limpo, digno, mas os olhos, aqueles olhos, eram os mesmos que me olharam naquela manhã com reconhecimento e serenidade. O choque foi tão profundo que levei um segundo inteiro para compreender. O homem a quem eu havia oferecido o almoço estava agora entrando na sala como se fosse o verdadeiro dono do lugar. O pai do Daniel abriu um sorriso amplo. Senhores, permitam-me apresentar o comandante aposentado Augusto Ferraz, meu mentor, meu sócio e... Ele fez uma pausa. Acima de tudo, meu pai. A taça que eu segurava tremeu na minha mão. Senti o ar sumir por um instante. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, cumprimentando cada pessoa com um aceno firme. Quando chegou diante de mim, parou. Nossos olhares se encontraram, e naquele breve segundo, tudo o que existia era o silêncio. Ele não disse nada, apenas assentiu. Um gesto leve, quase imperceptível, mas que carregava o peso de um segredo compartilhado. Capitã, disse ele com um sorriso contido. Nos vimos hoje, creio eu. Daniel olhou confuso. Como assim? Nos cruzamos pela manhã, respondeu o veterano, sem desviar o olhar de mim. A capitã foi gentil. Gentileza é uma virtude rara, ainda mais entre os que acham que já aprenderam tudo sobre o mundo. O pai do Daniel sorriu, sem entender a profundidade daquelas palavras. Eu, por outro lado, entendi cada sílaba. Era como se aquele homem tivesse me reconhecido em um plano mais profundo, além das aparências. O jantar prosseguiu, mas a atmosfera havia mudado completamente. O veterano, agora revelado como o patriarca daquela família, dominava o espaço com uma serenidade que não pedia aprovação. Eu observava, em silêncio, tentando juntar as peças. Aquele homem que o mundo julgaria derrotado era, na verdade, a raiz de tudo o que aquela casa representava, mas com uma diferença. Ele não precisava provar nada a ninguém. A cada gesto dele, eu percebia algo familiar. A firmeza, o olhar atento, o respeito silencioso. Ele não ostentava riqueza, ostentava presença. E foi nesse contraste, entre o brilho artificial do salão e a sobriedade verdadeira daquele homem, que percebi que o dia estava apenas começando. O que eu pensava ser um simples almoço de apresentação era, na verdade, o início de uma revelação que desmontaria não só minhas certezas,
mas as de todos ali presentes. E enquanto o veterano se sentava à cabeceira da mesa, eu entendi. O mundo, de fato, gira devagar. Mas ele sempre volta para o mesmo ponto. E naquela noite, o ponto de encontro entre a verdade e as aparências estava ali. Na mesa onde um homem rejeitado pela rua tomava seu lugar de direito, e onde eu, pela primeira vez, via a honra em seu estado mais puro. O som dos talheres contra a porcelana parecia um relógio marcando um tempo diferente do resto do mundo. A mesa estava silenciosa, o tipo de silêncio que não nasce da calma, mas da tensão. O veterano, agora apresentado como comandante Augusto Ferraz, pai do meu noivo, se sentara à cabeceira com a serenidade de quem não precisava provar nada a ninguém. Daniel tentava disfarçar o espanto, o pai dele, o homem que até minutos antes falava com desdém sobre veteranos perdidos. Aparentava tranquilidade ensaiada, mas a rigidez nos ombros o traía. Eu me sentia presa entre duas forças invisíveis, o desconforto e a curiosidade. Cada gesto do comandante me fascinava. Era um homem que ocupava o espaço sem pedir licença, e ainda assim, sem arrogância. Seu silêncio valia mais do que qualquer discurso. O jantar começou de verdade. Serviram cordeiro com batatas ao alecrim e vinho tinto de uma safra tão antiga que o mordomo descreveu como se narrasse um milagre. O veterano agradeceu com um aceno curto, e quando o vinho foi servido, ergueu a taça. Àqueles que não esqueceram de onde vieram, disse simplesmente. Todos repetiram o brinde, alguns com convicção, outros sem saber exatamente o que estavam repetindo. Eu, por minha vez, quase não conseguia engolir o primeiro gole. A frase dele ficou presa na garganta junto com o vinho. O pai de Daniel, Roberto Ferraz, tentou retomar o controle da conversa, mas o clima havia mudado. Era visível que o comandante não seguia o roteiro de etiqueta que aquele tipo de jantar exigia. Em vez de falar sobre negócios, ele fazia perguntas desconcertantes, simples, porém carregadas de peso. "O que é vitória para você, Roberto?" perguntou olhando o próprio filho. "Lucro, pai. E estabilidade, claro", respondeu ele sem hesitar. O comandante apenas inclinou a cabeça e sorriu de leve, um sorriso que mais parecia um espelho virado para o outro. Depois, olhou para Daniel. "E para você, filho?" Daniel hesitou, olhou para mim, depois para o pai, e respondeu com algo vago sobre construir um legado. O comandante assentiu novamente, mas seu olhar agora se fixou em mim. "E para você, Capitã Mendonça?" perguntou. "O que é vitória para quem veste farda?" Demorei um instante para responder. Eu sentia o peso de todos os olhos na mesa. O vinho parecia ter virado chumbo. "Para mim, senhor, vitória é voltar inteira depois da batalha. Não só o corpo, a consciência também." Ele sorriu de novo, e dessa vez havia aprovação no olhar. O pai do Daniel, porém, deu um leve pigarro, como se a resposta tivesse sido idealista demais para seu gosto. "Interessante", disse ele, cruzando os braços. "Mas no mundo real, capitã, consciência não paga contas. Às vezes, para vencer, é preciso sujar as mãos. Então talvez o problema esteja no que cada um chama de vitória, senhor", respondi, sem alterar o tom. O silêncio voltou. O comandante me observava, atento. Eu percebi um brilho discreto em seus olhos. Um reconhecimento que não era apenas de quem me conhecia, mas de quem via algo que outros ignoravam. Ele sabia o que eu não dizia, que eu tinha passado por missões em que o heroísmo era uma palavra suja, e a sobrevivência, uma escolha moral diária. O jantar continuou, mas o ambiente permanecia carregado. O veterano comia devagar, observando todos como se cada gesto fosse uma lição. Quando o garçom trouxe o segundo prato, ele perguntou, de forma aparentemente inocente: "Roberto, você ainda tem aquela empresa de segurança que fornece para o governo?" "Sim, claro", respondeu o pai do Daniel, endireitando-se na cadeira. "Cresceu muito, inclusive. Assinamos contrato novo na semana passada. O setor militar é um ótimo negócio." O comandante apoiou o cotovelo na mesa, os dedos cruzados, e respondeu com calma: "Negócio. Interessante palavra. Antigamente chamávamos isso de dever." Daniel interveio, tentando aliviar a tensão. "Pai, acho que o comandante está brincando." "Brincando?" repetiu o veterano, sem tirar os olhos do filho. "Não, rapaz. Só estou tentando entender como o dever se transformou em um item de negociação." O mordomo, desconfortável,
fingia estar ocupado arrumando os guardanapos. Eu mantive os olhos baixos, mas por dentro sentia algo crescer, uma mistura de admiração e alerta. Havia uma força naquele homem que eu reconhecia, a de quem foi quebrado, mas voltou inteiro. E talvez por isso ele incomodava tanto. Depois de um tempo, o comandante mudou de tom. Contou histórias breves, quase anedóticas, sobre os tempos de farda. Falava de forma simples, sem exaltação, sem vitimismo. Narrava episódios de perda e companheirismo, e em cada palavra havia uma lição de humildade. A pior coisa que um soldado pode perder, disse em certo momento, não é o posto, é o propósito. Enquanto ele falava, notei que o pai do Daniel desviava o olhar, visivelmente irritado. Era como se aquelas histórias servissem de espelho para algo que ele preferia não ver. O veterano, por sua vez, mantinha a calma. Eu, silenciosa, observava, absorvendo cada nuance. Quando a sobremesa chegou, uma torta minuciosamente decorada. O clima já estava dividido entre desconforto e curiosidade. O comandante pegou o garfo, mas antes de provar, olhou diretamente para mim. Capitã, o que o exército ensinou a você que o mundo civil ainda não entende? Demorei alguns segundos para responder. Pensei em todas as vezes que me disseram que ser mulher e militar era um paradoxo. Em todas as missões em que precisei ser mais fria que o necessário, mais forte do que queria, mais invisível do que merecia. Respirei e respondi. Que a hierarquia mais perigosa é a do orgulho, senhor, e que às vezes o comando que se obedece é o próprio medo. O velho sorriu. Excelente resposta. Mas eu percebi algo diferente no olhar de Daniel. Ele parecia desconfortável, como se não reconhecesse a mulher ao lado dele. Era como se, pela primeira vez, ele percebesse que eu não cabia completamente naquele ambiente. E talvez nem na vida dele. A conversa se desviou para outros assuntos, mas o ar nunca se recuperou. Todos estavam tensos, como se algo invisível tivesse sido exposto. Eu olhava o veterano e tentava entender o que o havia levado naquela manhã a estar na rua, com um casaco velho e um olhar tão limpo. Não podia ser acaso. A vida não tem esse tipo de coincidência inocente. Quando o jantar terminou, ele se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa. Foi um prazer, senhores. Tenho coisas a resolver antes da noite cair. O pai do Daniel se apressou em protestar. Mas, pai, o senhor acabou de chegar. Ele sorriu com aquele ar de quem já viveu demais para ser preso por convenções. O dever nunca chega atrasado, Roberto. Às vezes ele só muda de endereço. Antes de sair, passou por mim. Parou por um breve instante e disse, num tom baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Você ainda carrega o brilho no olhar, capitã. Não deixe que o medo do mundo civil apague isso. Fiquei imóvel. Aquelas palavras eram as mesmas que ele havia dito horas antes, quando ainda estava sentado na calçada. Era como se o universo tivesse se fechado em círculo, e eu estivesse no centro dele. Quando ele se afastou, Daniel se inclinou e sussurrou nervoso. O que ele quis dizer com isso? Vocês se conhecem? Eu hesitei. Olhei para o copo vazio e respondi. Nos vimos hoje cedo. Ele estava diferente. O pai dele franziu o senho, mas não perguntou mais nada. Enquanto os convidados se dispersavam, eu fiquei parada diante da mesa, olhando para o lugar que o veterano ocupara. O prato ainda tinha vestígios da refeição, o guardanapo dobrado com precisão militar. Aquele homem havia transformado um jantar comum em uma lição de desconforto moral. Quando saí para o jardim, o ar noturno parecia mais pesado. As luzes da mansão se refletiam na piscina, criando um efeito de duplicidade. Duas realidades sobrepostas, a visível e a verdadeira. O mundo de aparências brilhava, mas a verdade, como sempre, permanecia submersa. A imagem do veterano caminhando para fora da casa ficou gravada na minha mente. Eu sabia que aquilo não terminaria ali. O olhar dele carregava algo inacabado, um propósito oculto. E dentro de mim, eu sentia que aquele encontro ainda tinha um desfecho, um que talvez me obrigasse a escolher entre o sangue que me moldou e o ideal que me sustentava. Naquela noite, ao deitar, repeti mentalmente a frase que ele dissera. O dever nunca chega atrasado, só muda de endereço. Dormi tarde,
inquieta, com a sensação de que, a partir dali, a minha vida deixaria de ser um caminho linear e passaria a ser uma travessia moral. No dia seguinte ao jantar, acordei antes do sol, o corpo ainda rígido como se a noite inteira tivesse sido uma vigília disfarçada de sono. Aquele encontro, a revelação do veterano, o olhar dele e tudo o que ficou suspenso na mesa da véspera, nada havia se dissipado. Era como se cada palavra dele tivesse deixado um peso invisível no ar. Tomei banho demorado, tentando lavar a sensação de que algo profundo e inevitável havia começado. O espelho refletia a mesma mulher, o mesmo coque impecável, a mesma postura reta, mas o olhar já não era o mesmo. Havia uma sombra de dúvida ali, uma fissura discreta entre o que eu acreditava e o que começava a compreender. A casa do Daniel estava silenciosa. Ele ainda dormia, e eu precisava de ar. Saí para caminhar no jardim do condomínio, o tipo de lugar onde até o vento parece obedecer regras. As ruas eram tão perfeitas que davam medo de pisar errado. Aquele ambiente me asfixiava. Lembrei da calçada da manhã anterior, do chão rachado, do cheiro de asfalto quente e da humildade digna do veterano. Ali, nada cheirava a real. Era como se cada pedra daquele jardim fosse um lembrete de que tudo naquele mundo era construído para parecer melhor do que era. Sentei-me num banco de pedra e fiquei olhando o céu clarear. Pensava em tudo que o comandante Augusto Ferraz havia dito. As perguntas diretas, os silêncios longos, as respostas que vinham sem pressa. Ele não precisava impor autoridade. Ela simplesmente estava nele, como uma segunda pele. E pensar que horas antes eu o vira segurando um copo de papel amassado, pedindo nada, apenas existindo. Aquilo me desconcertava. A linha entre quem tem e quem é parecia, de repente, mais fina do que eu jamais imaginei. Quando voltei, Daniel estava acordado, sentado à mesa do café, o olhar perdido no tablet. Meu pai quer te ver, disse, sem rodeios. Disse que te espera no escritório dele às 10. A voz dele soava tensa, quase infantil. Perguntei se algo havia acontecido. Ele hesitou. Não sei. Mas quando ele manda, é melhor não fazer esperar. O escritório ficava no andar superior da mansão. As paredes eram cobertas de prateleiras com livros de capa dura e prêmios emoldurados. Um ambiente pensado para impressionar quem entra e intimidar quem fica. O veterano estava lá, sozinho, sentado atrás de uma mesa antiga, o sol entrando pelas janelas amplas e iluminando o perfil dele. Ele não usava mais terno. Vestia uma camisa simples de linho e, mesmo assim, parecia mais imponente do que todos os uniformes do mundo. Entre, capitã, disse, sem levantar o tom. Precisamos conversar. Fechei a porta atrás de mim. Ele apontou para a poltrona à frente da mesa. Sentei-me. O silêncio entre nós tinha uma estranha forma de respeito. Imagino que esteja confusa, começou. Ontem foi uma noite intensa. Sim, senhor, respondi, mantendo o controle da voz. E, no entanto, tudo o que aconteceu era necessário. Há tempos eu observava o quanto meu filho e meu neto se distanciaram da essência daquilo que um dia eu defendi. Ele se recostou na cadeira, o olhar distante. A farda, capitã, não é só um uniforme, é um lembrete. E quando o homem esquece o porquê de ter servido, a alma dele fica à deriva. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele prosseguiu. Ontem, quando a vi, reconheci o brilho que já vi se apagar em tantos. O mesmo que meu filho perdeu quando trocou disciplina por conveniência. Por isso, quis que você viesse aqui hoje. Não sabia o que responder. Ele se levantou, caminhou até uma estante e pegou uma pasta de couro. Ao abri-la, revelou uma série de documentos, fotos antigas, recortes de jornais, imagens de bases militares, tropas em formatura, ele mais jovem, ao lado de soldados feridos, uma fotografia de campo com a legenda: Missão do Norte, 1987. Fui dispensado antes do tempo, disse, passando os dedos sobre a foto. A versão oficial falava em falha médica, mas a verdade é que eu me recusei a encobrir um erro. Denunciei o desvio de equipamentos, e o comando preferiu me sacrificar a perder prestígio. Fez uma pausa curta, sem vitimização, apenas constatação. Desde então, aprendi a observar o mundo de fora, e o que vi me convenceu de que as verdadeiras guerras não acontecem nos campos, mas nas consciências.
Ele guardou as fotos e se sentou novamente. Ontem, quando te vi parar para mim na rua, percebi que ainda há soldados que não se deixaram corromper pela pressa ou pela arrogância. Eu precisava saber se esse instinto era genuíno, se a compaixão ainda existe sob a farda. Você provou que sim. As palavras dele me deixaram sem ar. Tudo em mim queria manter a neutralidade, mas senti os olhos umedecerem. Respirei fundo. Eu não fiz nada de especial, senhor. Apenas vi alguém que merecia respeito. Ele sorriu. E é exatamente por isso que você fez algo raro. Respeito é o que o mundo mais cobra e menos oferece. Ontem à mesa, percebi que você entendeu mais sobre honra do que todos aqueles empresários e políticos juntos. Por alguns segundos, ficamos em silêncio. O relógio marcava 10h30. Ele quebrou o silêncio de novo. Mas há algo que você precisa saber, capitã. Meu filho, o homem com quem você pretende se casar, não é apenas parte desse sistema. Ele o alimenta. E não falo apenas de negócios. Falo de valores. O coração acelerou. Não entendi? O comandante se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Entenderá. Ontem, depois que saí da sala, Roberto me procurou. Disse que precisava controlar a narrativa sobre você. Achou inadequado que uma mulher de patente estivesse noiva do filho dele, como se o uniforme diminuísse o prestígio da família. Pediu que eu o ajudasse a convencê-lo a encerrar o noivado discretamente, para evitar escândalo. Claro que eu recusei, mas quero que saiba. Quando um homem mostra o que pensa, a gente precisa acreditar. Fiquei imóvel. Era como se as palavras dele tivessem tirado o chão sob meus pés. Não sabia o que doía mais. O preconceito velado ou a cumplicidade silenciosa do Daniel. O comandante percebeu meu desconforto e continuou com voz calma. Você não deve se abalar. Essa é apenas mais uma batalha. O problema é que o inimigo dessa vez está disfarçado de família. Aquelas palavras ecoaram fundo. E o senhor? Por que me contou isso? Perguntei, ainda tensa. Ele respirou fundo. Porque quero que você saiba que tem meu respeito. E talvez em breve precise da minha ajuda. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, a porta se abriu. Daniel entrou, apressado, um misto de irritação e vergonha no rosto. Pai, o que o senhor está fazendo? Por que chamou a Laura aqui sem me avisar? O comandante se virou lentamente. Calma, filho. Só estávamos conversando. Daniel olhou para mim. Conversando sobre o quê? Sobre dever, Daniel, respondeu o pai. Algo que você parece ter esquecido. A tensão era palpável. Eu me levantei, pronta para sair. Não quero causar nenhum mal-estar. Fique, pediu o comandante. É bom que você ouça também. Daniel suspirou, impaciente. Pai, eu respeito o senhor, mas a vida não é mais quartel. A gente precisa ser prático. O senhor vive no passado. A Laura é ótima, mas o mundo dela não cabe no meu. E qual é o seu mundo? Perguntou o pai seco. O mundo real, onde as pessoas crescem, ganham dinheiro, fazem conexões. O silêncio que se seguiu foi glacial. O comandante olhou para ele com uma expressão que misturava pena e lucidez. Conexões que se rompem na primeira ventania não são raízes, Daniel. São cabos frouxos. E você está preso neles. O rapaz desviou o olhar, constrangido. Eu, entre eles, sentia-me uma intrusa num conflito que atravessava gerações. Um pai que havia vivido a queda com dignidade. Um filho que vivia o sucesso com vergonha. Quando saí dali, o sol já estava alto, queimando as escadas de mármore. Atrás de mim, a voz do comandante me alcançou como um recado. Capitã, não se esqueça. O brilho que o mundo tenta apagar é o mesmo que o mantém vivo. Desce devagar, o coração dividido entre revolta e gratidão. Eu não sabia ainda, mas aquele seria apenas o primeiro choque de muitos. O jantar havia exposto as rachaduras. O dia seguinte, as verdades. E a partir dali, não havia mais volta. No carro, olhei pela janela e por um instante pensei ver novamente a silhueta do veterano, a do homem que um dia o mundo empurrou para a calçada e que agora reinava sobre aquele império frio. Mas talvez fosse apenas meu reflexo. Talvez fosse o início de algo dentro de mim que também começava a despertar. A certeza de que a honra verdadeira não precisa de farda, mas a farda sem honra não passa de fantasia. E naquela manhã luminosa e incômoda, entre muros altos e sorrisos polidos,
Eu entendi que o verdadeiro poder nunca está na mesa. Está em quem consegue se levantar dela sem ter que baixar a cabeça. As horas seguintes se arrastaram em um tipo de silêncio que não pertence a lugar nenhum, nem ao lar, nem ao quartel. Um silêncio de expectativa, tenso e comprimido, que parece anteceder algo inevitável. O comandante havia me deixado com mais perguntas do que respostas, e Daniel, com um desconforto que ele mesmo não sabia explicar. Quando voltei para o andar inferior da casa, encontrei a sogra, uma mulher impecavelmente arrumada, com o sorriso constante de quem vive em função de manter aparências. Ela servia café em xícaras delicadas, o tipo de gesto treinado para parecer natural. Laura, meu bem, você está pálida. Está tudo bem? O comandante é intenso, eu sei. Mas ele fala assim com todo mundo, disse, com aquela voz doce e forçada. Sorri de leve e respondi que estava tudo ótimo. Ele é um homem admirável, acrescentei, e ela assentiu, como quem concorda sem entender. O aroma do café se misturava ao perfume caro da casa, e de repente senti falta do cheiro de graxa, do rancho, da poeira do campo de instrução, cheiros de vida real, cheiros que não precisavam disfarçar nada. Ali, tudo parecia desinfetado demais, higienizado até na alma. Daniel apareceu logo em seguida, com o semblante carregado. Não falamos sobre o que ocorreu no escritório do pai dele, mas o peso estava no ar. Ele evitava meus olhos. Tocou meu ombro, um toque distante, sem ternura. Talvez seja melhor adiarmos nosso casamento até as coisas se acalmarem, disse, olhando para o chão. Meu pai tem razão em algumas coisas. Talvez tenhamos avançado rápido demais. O que doeu não foi o adiamento, foi o tom. Havia nele algo estudado, quase ensaiado, como se já tivesse sido instruído a dizer aquilo. Eu, acostumada à franqueza áspera da caserna, reconhecia a covardia disfarçada de diplomacia. Aquele tipo de postura que os civis chamam de elegância, mas que no exército chamamos pelo nome certo, deserção. Não respondi, apenas assenti. O silêncio, naquele momento, era a minha trincheira. Naquela noite, voltei para a pensão militar onde eu ainda mantinha um pequeno quarto. Precisava de distância, de realidade. O som distante das sirenes e o eco dos passos no corredor me trouxeram uma estranha sensação de conforto. Tirei o uniforme e o dobrei cuidadosamente sobre a cadeira. Lembrei das palavras do comandante. O brilho que o mundo tenta apagar é o mesmo que o mantém vivo. Fechei os olhos e percebi que o que me mantinha de pé não era mais o sonho de agradar meu pai, nem o desejo de corresponder às expectativas de ninguém. Era algo mais silencioso, a vontade de continuar íntegra, mesmo que o preço fosse a solidão. No dia seguinte recebi uma mensagem inesperada. Era do próprio comandante. Capitã, se possível, venha à minha casa às 19. Precisamos conversar. A mensagem era seca, direta e, de algum modo, impossível de ignorar. O tom me lembrava as ordens de um superior, mas havia nela algo diferente, uma urgência emocional que eu ainda não compreendia. Cheguei pontualmente. A casa estava mais silenciosa que de costume, as luzes acesas apenas na biblioteca. Encontrei-o sentado à mesa, com uma pilha de documentos à frente e uma xícara de chá intocada. Ele levantou o olhar e indicou que eu me sentasse. Obrigado por vir, capitã, disse, a voz mais grave do que na manhã anterior. Sei que estou pedindo algo incomum, mas há coisas que precisam ser ditas entre pessoas que ainda acreditam na verdade. Assenti, sem saber o que esperar. Ele abriu uma pasta e tirou um envelope pardo. Dentro havia cópias de contratos, fotos e cartas. Estes são documentos de uma empresa de fachada usada por meu filho para movimentar dinheiro de licitações fraudulentas. Roberto está envolvido até o pescoço. Daniel infelizmente sabe e finge não saber. E eu, como pai e ex-soldado, não posso permitir que isso continue. Fiquei sem fala. Ele prosseguiu. Antes que me julgue, saiba que não vim pedir ajuda. Vim pedir presença. Quando a verdade vier à tona, e virá, quero que alguém esteja lá. Alguém que tenha visto o que eu vi. Alguém que saiba que eu tentei impedir. Olhei para os documentos, as assinaturas, os valores, os nomes conhecidos. Tudo estava ali. Por que me mostrar isso? Perguntei. Porque ontem, naquela mesa, você foi a única que não mentiu. Todos os outros mentiram, cada um à sua maneira.
e eu precisava ter certeza de que minha lucidez não era delírio de velho. Ele se levantou, caminhou até a janela. O reflexo das luzes da cidade projetava sombras em seu rosto. Você parou por um desconhecido na rua, capitã. Isso já diz tudo. A maioria das pessoas hoje só para quando a oportunidade tem terno e sobrenome. Você parou porque ainda vê o humano sob o disfarce. As palavras dele me atingiram de um jeito estranho. Eu sempre acreditei que compaixão era fraqueza, algo que devia ser escondido debaixo da farda. Mas naquele instante, percebi que era o contrário. Era a última prova de que eu ainda não havia me tornado aquilo que meu pai esperava, uma máquina de obediência. O comandante voltou à mesa, pegou um pequeno estojo de madeira e o abriu. Dentro, havia uma antiga medalha de campanha, gasta pelo tempo. Ganhei isso quando voltei de missão, décadas atrás. Nunca a exibi. Hoje quero que fique com você, não como homenagem, mas como lembrete de que ainda há soldados do lado certo. A voz dele tremeu um pouco, e isso me desarmou mais do que qualquer confissão. Peguei a medalha, pesada e fria, e por um instante senti algo que há muito não sentia. Pertencimento. Um elo entre gerações. Entre batalhas diferentes, mas com o mesmo sentido. Obrigada, Senhor, murmurei. Eu não sei o que dizer. Não diga nada, respondeu. Apenas não perca o brilho. Naquele momento, a porta se abriu abruptamente. Roberto, o pai de Daniel, entrou, furioso, acompanhado do próprio filho. Então era aqui que estavam. O tom dele cortou o ar. Conversando às escondidas, trocando confidências enquanto meu nome é arrastado no chão, o comandante permaneceu imóvel. Cale-se, Roberto, disse em voz baixa, mas firme. Já é hora de assumir o que fez. Você não sabe o que diz. Está velho, delirando. Delirando? O comandante ergueu as sobrancelhas. Delírio é viver cercado de ouro e achar que isso substitui a honra. Daniel tentou intervir, tenso. Pai, por favor, não transforme isso em um espetáculo. Mas já era tarde. Os dois homens se encaravam, e o ar parecia vibrar entre eles. Um duelo silencioso de gerações. O pai que ainda acreditava em princípios e o filho que os vendera por conveniência. Você quer destruir sua família? Gritou Roberto. Não. Quero salvá-la da mentira que você construiu. E então, o olhar dele se voltou para mim. Capitã, você sabe o que viu. Guarde. Se um dia precisarem da verdade, entregue. A frase me atravessou como uma sentença. Roberto riu, sarcástico. Ah, claro. A salvadora de uniforme. Cuidado, meu caro. O exército também sabe esconder podres. Não se iluda com esses discursos de pureza. O comandante deu um passo à frente. A diferença, Roberto, é que uns caem por culpa, outros por coragem. Eu caí pelo segundo motivo. E você? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel estava branco. Eu me sentia em meio a uma explosão contida, um campo minado emocional prestes a ruir. Roberto saiu, batendo a porta com violência. Daniel, constrangido, me lançou um olhar suplicante. Laura, você não entende. Ele gosta de testar as pessoas. Mas eu entendia. Entendia que aquele jogo de olhares não era apenas entre pai e filho. Era o reflexo do mundo que o comandante queria revelar e o que o outro queria esconder. Um confronto moral, em que eu, sem querer, havia me tornado testemunha. Quando a sala ficou vazia, o velho se aproximou novamente. Não tenha medo, capitã. O medo é o último degrau antes da covardia. Guardei a medalha no bolso e assenti. Saí dali com o coração acelerado e a certeza de que algo maior se movia por trás daquelas paredes. Não era mais apenas sobre mim, ou sobre um jantar. Era sobre um homem que o mundo descartou e que agora voltava, não para se vingar, mas para ensinar. E talvez, através dele, eu também tivesse que aprender o que significa permanecer digna quando todos ao redor se vendem. Naquela noite, ao chegar à minha pensão, tirei a medalha do bolso e a coloquei sobre a mesa. A luz do abajur refletiu nela um brilho tênue, quase vivo. Lembrei das palavras dele e percebi, não era apenas um jogo de olhares. Era um espelho que ele havia me dado, um espelho que, a partir dali, eu não poderia mais quebrar. Os dias seguintes se sucederam com a lentidão das horas que precedem uma tempestade. Eu continuava indo trabalhar na base, cumprindo cada protocolo, cada despacho, cada reunião, como se nada tivesse acontecido, mas algo dentro de mim havia mudado. O rosto do comandante, o olhar dele,
As palavras que ecoavam como ordens morais dentro da minha cabeça, tudo permanecia ali, firme e incômodo. Eu tinha a sensação de que o mundo havia se dividido em dois, o que eu vivia e o que eu finalmente enxergava. O ambiente militar, normalmente frio e previsível, agora me parecia um abrigo precário diante do caos que eu sabia que estava prestes a explodir fora dali. A cada nova chamada no telefone, a cada mensagem sem remetente, meu corpo reagia em alerta. Daniel tentara me procurar 2 vezes, mas eu o evitava. Havia um abismo entre nós. Não apenas o abismo moral, mas o olhar, aquele olhar de quem vive nas sombras e ainda quer ser admirado pela luz. Eu o conhecia bem. Vi esse olhar em muitos soldados que mentiam para si mesmos dizendo que a guerra ainda não havia terminado. Numa tarde de sexta, recebi um envelope entregue por um motoboy. Não havia remetente, apenas meu nome escrito à mão, em letra firme, quase caligráfica. Dentro, um bilhete. Capitã, sei que você ainda procura entender o que viu. Venha amanhã ao mesmo endereço. Traga apenas a verdade. A assinatura era apenas uma letra. A. Não precisei pensar 2 vezes. No sábado, antes das 7, já estava de volta à mansão. O portão abriu lentamente, e dessa vez não havia mordomos, nem risos, nem o cheiro de perfume caro. A casa parecia adormecida, uma mansão de pedra e silêncio. Encontrei o comandante na varanda, sentado em uma cadeira de madeira, o olhar fixo no horizonte. Vestia uma camisa clara e segurava uma caneca de café. Ao me ver, fez um leve aceno, como se já esperasse por mim há dias. Sente-se, capitã. Hoje preciso que ouça, sem interromper. A voz dele era mais baixa, mas havia nela algo grave, como se cada palavra carregasse um peso de anos. Sentei, atenta. Ele respirou fundo, observando o vapor que subia da caneca, e começou. Eu nasci em uma casa muito parecida com esta. Meu pai era militar, rígido, disciplinado, e me ensinou que o mundo se divide entre os que marcham e os que desistem. Vivi boa parte da minha juventude acreditando nisso. A farda veio cedo, a honra, mais cedo ainda, e o orgulho, esse veio disfarçado de virtude. Subi rápido, conquistei respeito, autoridade, poder. Mas a vida é irônica, capitã. Ela sempre devolve o que você dá, com juros e correção moral. Ficou em silêncio por um instante, antes de continuar. Durante uma missão, há mais de 20 anos, recebi ordens para encobrir um erro fatal. Um civil havia morrido por causa de uma decisão equivocada de um superior. A versão oficial precisava ser limpa, polida, vendida como inevitável. Eu assinei o relatório, mas não dormi por semanas. Quando decidi contar a verdade, já era tarde. O sistema me expulsou. Não oficialmente, claro. Usaram um pretexto de saúde mental. Alegaram instabilidade. Deram-me uma aposentadoria antecipada e apagaram meu nome de algumas listas. Ele riu sem humor. O exército é eficiente até quando decide esquecer alguém. Olhei para ele em silêncio. Havia um brilho estranho em seus olhos. Não de arrependimento, mas de algo mais profundo. Aceitação. Eu poderia ter seguido o jogo, capitã. Poderia ter aceitado cargos, consultorias, favores, mas preferi desaparecer. Foi quando vi o que acontece com quem perde o título. O mundo fecha as portas. Os mesmos que me chamavam de herói começaram a atravessar a rua para não me cumprimentar. As empresas de segurança, os amigos influentes, todos sumiram. Passei a viver de forma simples, observando, aprendendo. E foi na rua, entre os que meu filho chamaria de fracassados, que encontrei a maior lição da minha vida. Os que têm menos são os que dividem mais. Ele fez uma pausa. A brisa da manhã balançava as folhas do jardim, e por um segundo, o som das cigarras pareceu uma trilha para a confissão. A vergonha me afastou da família. Meu filho cresceu vendo a versão que contaram sobre mim. O militar desajustado, que perdeu a sanidade e arruinou o próprio nome. Quando ele começou a prosperar, eu já não fazia parte do mundo dele. Tentei me reaproximar, mas ele me tratava como um peso, um lembrete do que não queria se tornar. O comandante olhou para o chão. Então deixei que acreditassem que eu tinha morrido. Era mais fácil. Fiquei em silêncio, tentando absorver o que ouvia. Ele continuou. Os anos passaram, e Roberto construiu esse império, mas às custas de esquemas, de corrupção, de alianças podres. Um dia,
Um antigo contato militar me procurou dizendo que ele usava minha história para lavar contratos. Dizia ser filho de um herói injustiçado, o que lhe dava credibilidade. A ironia é que a mancha que tentaram apagar se tornou o verniz que ele usou para enriquecer. A raiva que senti foi física. O nó na garganta me impedia de falar. Ele percebeu e levantou uma das mãos, pedindo calma. Eu deixei acontecer por um tempo, capitã. Achei que talvez fosse punição. Mas quando descobri que o próprio Daniel começou a participar, percebi que a dívida moral não era mais minha. Era deles. Então resolvi reaparecer. Não para me vingar, mas para ver o que restava de consciência naqueles que um dia carregaram meu sangue. Olhou-me firme. E foi assim que voltei. Voltei como um homem comum, um veterano sem casa, para ver quem ainda reconheceria a humanidade num uniforme gasto. As palavras caíram sobre mim como peso e revelação. Tudo se encaixava. O homem da calçada, o olhar dele, o teste, o jantar. Ele não queria apenas me agradecer. Queria ver quem, naquele círculo de poder e vaidade, ainda era capaz de enxergar um ser humano sem medalhas. E o senhor encontrou o que procurava? Perguntei, com a voz mais baixa do que pretendia. Encontrei o que precisava. Ele sorriu de leve. Vi nos olhos do meu filho a ausência que ajudei a construir. Eu o criei para vencer, mas esqueci de ensiná-lo a respeitar os vencidos. E vi em você, capitã, algo que pensei que tivesse morrido junto comigo. A capacidade de se comover sem se curvar. Senti um arrepio. Por que me contar tudo isso, comandante? Porque você carrega uma escolha pela frente, disse ele. Vai precisar decidir se continua do lado de quem finge servir ou de quem realmente serve. Os próximos dias não serão fáceis. Roberto sabe que eu estou prestes a entregar tudo, e ele vai reagir. O ar parecia mais pesado. O som distante de um carro cortou o silêncio. O comandante olhou para o relógio e depois para mim. Se eu desaparecer, há uma cópia dos documentos no cofre do escritório. A senha é o número da minha primeira matrícula militar. Use se for necessário. Não fale assim, senhor. Ele apenas sorriu. A guerra nunca acaba, capitã. Ela só muda de cenário. Naquele momento, a porta dos fundos se abriu. Daniel entrou. O rosto dele estava tenso, os olhos fundos. Tinha nas mãos um envelope parecido com o que eu recebera. Pai, o senhor precisa parar com isso. Está se expondo. Se a imprensa souber, é o fim de todos nós. O comandante se levantou lentamente, e o contraste entre os dois era quase simbólico. Um ereto, calmo, pleno, o outro, nervoso, fragmentado. O fim de quem vive de mentira é libertação, Daniel. Só teme o fim quem nunca começou de verdade. Daniel olhou para mim, quase suplicando. Laura, fala com ele. Diz que isso é loucura. Não é loucura, respondi. É a primeira coisa lúcida que alguém nesta casa fez. O olhar dele se partiu ali mesmo. Um segundo antes de virar as costas, murmurou. Você não entende. Não é só sobre ele. É sobre todos nós. Quando ele saiu, o comandante suspirou, cansado. Ele ainda acha que se salvar é o mesmo que se esconder. Foi assim que o pai dele criou todos nós. Nos despedimos com um aperto de mão demorado. Antes que eu saísse, ele disse: Lembre-se, capitã, a farda é um papel, o caráter não. Do lado de fora, o sol já se punha. Desci os degraus da varanda, sentindo o peso de uma história inteira nas costas. Não sabia ainda, mas aquelas seriam as últimas palavras que ouviria do comandante. Horas depois, receberia uma ligação que mudaria tudo. Mas naquela tarde, antes que a noite caísse, eu ainda podia acreditar que a verdade bastava para salvar alguém. No domingo à noite, o telefone tocou 3 vezes antes que eu conseguisse atender. A ligação veio de um número restrito, e a voz do outro lado era seca, protocolar, carregada de urgência. Capitã Laura Mendonça? Aqui é o Major Vilela, da Polícia do Exército. Precisamos que a senhora compareça à residência do Sr. Augusto Ferraz imediatamente. Houve um incidente. Houve um silêncio curto. Um desses silêncios que dizem mais do que qualquer frase. Eu soube naquele instante, antes mesmo de perguntar, que o comandante estava morto. Demorei alguns segundos para reagir. A mão tremia. A garganta fechava. Incidente é uma palavra que os militares usam quando querem dar forma burocrática à tragédia. Perguntei o que havia acontecido. A resposta foi seca. Possível infarto. Mas a senhora deve vir. Vestiu o uniforme sem pensar. Não lembro do trajeto,
nem das ruas que atravessei. Só lembro do barulho do motor do carro, um som contínuo, metálico, que parecia o eco do próprio desespero. Quando cheguei, a mansão estava cercada de viaturas discretas, os faróis projetando luz sobre o portão fechado. O mesmo portão onde, dias antes, eu vira o veterano ser empurrado por um segurança. Agora, era o portão que guardava o corpo dele. Entrei sem precisar mostrar identificação. Bastou dizer meu nome. Um tenente jovem, rosto pálido, me guiou até a sala principal. No centro, uma maca coberta por um lençol branco. O mundo parecia ter perdido o som. Eu dei 2 passos, mas o chão parecia se mover. O rosto do comandante estava sereno, quase calmo. Um olhar treinado reconhece a ausência em segundos. O que vi ali não era só um corpo. Era o silêncio absoluto de uma história interrompida. Toquei de leve o lençol, um gesto reflexo de quem aprendeu a confirmar antes de sentir. O tenente tentou me impedir, mas eu o ignorei. Precisei ver. E vi. Havia um leve hematoma na lateral do pescoço, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Não era sinal de infarto. Era sinal de luta. Quem encontrou? Perguntei. O filho, senhora. O senhor Roberto. Disse que veio visitá-lo e o encontrou caído. Olhei para o rapaz e percebi que ele evitava meu olhar. E o outro filho? O senhor Daniel? Está lá fora. Saí imediatamente. Daniel estava sentado nos degraus da entrada, o rosto coberto pelas mãos, o corpo encolhido. Ao me ver, levantou-se depressa. Laura, eu juro que não foi o que parece. Eu estava em casa, soube pelo meu pai. Quando cheguei, ele já estava assim. As palavras saíam entrecortadas. A culpa e o medo brigavam no rosto dele. Quem mais estava aqui? Perguntei. Ele hesitou. Só nós. Nós quem? Meu pai e eu. O silêncio que se seguiu era mais pesado que qualquer grito. Eu o encarei por um longo instante, e ele desviou o olhar. Você sabe que ele não morreu de infarto, não é? Perguntei. Baixo, firme. Daniel balançou a cabeça negativamente, mas a voz falhou. Eu não sei. Meu pai disse que o velho estava exaltado, falando coisas sem sentido, ameaçando expor documentos. Ele tentou acalmá-lo, e ele morreu logo depois. Interrompi. Daniel se calou. A resposta estava na própria hesitação. A polícia continuava fazendo anotações. Um perito saía da casa com um envelope lacrado. Pedi para falar com o major responsável. Apresentei minha identificação e pedi autorização para permanecer durante a perícia. Ele reconheceu meu nome, hesitou e concordou. Quando voltei à sala, Roberto estava lá, impecável como sempre. O rosto sério, a expressão controlada, o mesmo autocontrole que transformava mentira em discurso. Que coincidência infeliz, capitã, disse sem olhar diretamente para mim. Meu pai vinha agindo de forma confusa nos últimos dias. Tentamos convencê-lo a procurar tratamento, mas ele se recusava. Foi um choque para todos nós. Não respondi, apenas o observei. Era o mesmo homem que dias antes desprezara o próprio pai por viver no passado. Agora, encenava luto com perfeição teatral. Ele se aproximou, baixou a voz e disse: Peço que não alimente especulações. Há coisas que não cabem ao mundo militar. O velho sofria de problemas cardíacos. A senhora sabe como é. O corpo envelhece, mas a cabeça continua travada em batalhas antigas. Aquilo me deu náusea. Engoli o impulso de responder. Comandante Augusto não era um homem confuso. Era lúcido até demais. E ele sabia de coisas que o senhor preferia que ninguém soubesse. O olhar de Roberto mudou. Perdeu a máscara por um segundo, revelando a irritação que tentava esconder. Cuidado, capitã. O que está insinuando? Não estou insinuando. Estou observando. Ele riu, sem humor. Ah, essa mania de vocês, militares, de ver conspiração em tudo. O mundo é mais simples. Velhos morrem, negócios continuam. A frase foi um tapa. Virei as costas antes que dissesse algo que não pudesse retirar. Fui até o escritório do comandante. O ambiente estava intacto, exceto pela gaveta da escrivaninha, que estava entreaberta. Lembrei-me do que ele dissera. Se eu desaparecer, há uma cópia dos documentos no cofre. Caminhei até a parede lateral e toquei o painel de madeira. A estrutura oca respondeu com um som leve. Encontrei o cofre atrás de uma tela de pintura antiga. Digitei a sequência de números, a matrícula que ele me revelara, e ouvi o clique metálico. Dentro, pastas, envelopes e um pequeno pendrive. Peguei tudo, fechei o cofre
e escondi o material dentro do forro da minha jaqueta. Quando saí, 2 policiais conversavam na porta. Cumprimentei-os com firmeza e saí sem ser detida. Do lado de fora, o ar da noite parecia mais pesado. Daniel me esperava. Vai entregar o que encontrou? Perguntou tenso. Depende. Quer me contar o que aconteceu lá dentro? Ele hesitou. Meu pai, ele perdeu o controle. Disse que ia destruir tudo, que a verdade precisava vir à tona. O velho se exaltou, começou a passar mal. Eu tentei ajudar, juro. Foi rápido. Rápido demais, respondi. Ele me olhou desesperado. Você não entende? Ele provocava o meu pai. Chamou ele de corrupto, de covarde. Disse que ia entregar todos os documentos. Então ele realmente tinha os documentos. Afirmei, e não perguntei. Daniel recuou um passo. Você não sabe o que está dizendo. Sei o suficiente. Sei que o homem que você chamava de louco morreu no dia em que ameaçou dizer a verdade. E sei que vocês vão tentar apagar o que resta dele. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Laura, você está se colocando em perigo. Sorri sem humor. Então estou no lugar certo. Voltei para casa antes do amanhecer. Sentei-me à mesa, tirei os documentos do casaco e comecei a ler. Contratos falsificados, transferências internacionais, notas fiscais frias. Tudo ali. E no topo da pilha, uma carta manuscrita. A caligrafia era do comandante. Se você está lendo isto, é porque cumpriu o que devia. Não culpe o destino. Ele só devolve o que plantamos. Diga àqueles que confundem poder com dignidade que um homem não morre quando o corpo cessa, mas quando o silêncio vence a verdade. Entregue isto a quem tiver coragem. Se for você, capitã, confio. As lágrimas vieram, silenciosas, sem aviso. Aquelas palavras eram uma ordem e um testamento. Passei a noite lendo, separando o que podia ser usado, montando uma estratégia. Eu sabia que estava sozinha, mas também sabia que a solidão é um abrigo quando o resto do mundo se vendeu. Na manhã seguinte, recebi a visita que já esperava. Um carro preto parou em frente à pensão. 2 homens de terno desceram, perguntando educadamente se eu podia acompanhá-los para esclarecer algumas coisas sobre a morte do Sr. Augusto Ferraz. Levei os documentos comigo, escondidos dentro da pasta que o próprio comandante me dera. Na delegacia, o interrogatório foi breve e cordial demais. Queriam saber se o comandante mostrara sinais de instabilidade, se havia falado em suicídio, se eu o vira nos últimos dias. Cada pergunta vinha embalada em cortesia, mas eu reconhecia o formato das armadilhas. Respondi com calma, palavra por palavra, sem dar nada além do necessário. Quando saí, um dos investigadores me seguiu com o olhar. A senhora está se metendo onde não devia, disse em voz baixa. Homens como Roberto Ferraz não perdem. Eles compram o resultado. Respondi apenas. Homens como o comandante também não perdem. Eles morrem de pé. Nos dias que seguiram, o noticiário transformou a morte em manchete fria. Empresário e ex-comandante militar morre em casa de causas naturais, diziam os portais. Nenhuma menção à investigação, aos documentos, ao que estava por vir. Eu era a única que sabia a verdade, ou a única que tinha coragem de olhá-la de frente. Foi então que recebi uma ligação do número do meu pai. Não nos falávamos havia semanas. Laura, disse ele com aquela voz que sempre soava como ordem. Soube do caso. Se afaste. Isso é confusão de gente grande. Gente grande? Perguntei, controlando a raiva. Achei que o senhor tivesse me criado para enfrentar qualquer campo de batalha. Essa guerra não é sua, filha. Esses homens jogam com regras que você não entende. Entendo o suficiente para saber que o senhor estaria do lado deles. E desliguei. Quando a chamada terminou, percebi que o confronto não era apenas com Roberto. Era com meu próprio sangue, com tudo que me moldou. O mesmo desprezo pelos veteranos de rua agora se revelava como o desprezo pela verdade, pela humildade, pela compaixão. Meu pai e Roberto eram 2 faces da mesma moeda. Um pregava poder, o outro o vendia. E eu, no meio, era a dissonância. Passei a noite inteira relendo a carta do comandante. Quando o sol nasceu, tomei minha decisão. Eu não seria cúmplice. Se o silêncio era a arma deles, a minha seria a palavra. Mas antes de agir, eu precisava me preparar. Porque quando a verdade vem à tona, os que vivem de aparência
reagem com violência. Naquela manhã, pela primeira vez, eu não vesti a farda por obrigação, vesti como armadura. E ao olhar meu reflexo no espelho, entendi o que o comandante quis dizer. O brilho que o mundo tenta apagar é o mesmo que o mantém vivo, e eu não deixaria o meu morrer. A manhã seguinte nasceu sem ruídos, o tipo de silêncio que vem antes de uma explosão. Brasília ainda dormia sob o brilho metálico do amanhecer quando saí de casa com a pasta apertada contra o peito. Eu não tinha plano detalhado, mas tinha direção, e às vezes, isso é tudo o que uma pessoa precisa quando decide não ser cúmplice. O ar estava frio, seco, e a cada passo eu sentia a rigidez da farda me lembrar que a disciplina é uma forma de coragem. A diferença é que, dessa vez, eu marchava sozinha. Nos dias anteriores, a morte do comandante já havia sido digerida pelo noticiário como se fosse apenas mais uma nota de rodapé. Nenhum veículo mencionou os contratos, a investigação, o conflito familiar. Tudo soava limpo, como se o mundo tivesse pressa de esquecer um homem que havia tentado dizer a verdade. Essa pressa, eu sabia, era comprada. O dinheiro apaga o passado, mas não apaga a consciência. E era com isso que eu contava. Peguei o metrô rumo ao centro. A cada estação, observava os rostos anônimos. Trabalhadores, estudantes, soldados em formação. Eram as pessoas invisíveis que sustentam o país enquanto os poderosos lavam a honra em copos de cristal. E pensei em como o comandante pertencia mais a eles do que à própria família. Ele havia sido expulso do topo, mas não do que importava, do senso de justiça. Senti o peso da responsabilidade crescer dentro de mim. Eu não poderia deixá-lo morrer 2 vezes. Meu primeiro destino foi o gabinete de um coronel reformado, antigo superior que me devia favores. O tipo de homem que ainda acreditava em hierarquia, mas que também entendia que há momentos em que a lealdade ao código deve ceder à lealdade ao caráter. Cheguei sem aviso. Ele me recebeu com a formalidade que só os velhos militares mantêm. Capitã Mendonça, o que a traz aqui tão cedo? Sentei-me diante dele e coloquei a pasta sobre a mesa. A verdade, senhor. E talvez uma sentença de morte, dependendo de quem a ler. Ele folheou os documentos lentamente, o rosto mudando de expressão a cada folha. Quando terminou, fechou os olhos por um instante. Você tem ideia do que isso significa, não tem? Assenti. Sim, senhor. Mas o senhor também tem. Esses contratos envolvem o nome de civis, políticos, oficiais, gente que lucra com o silêncio de quem devia proteger o país. Ele apoiou os cotovelos na mesa, a respiração pesada. Você quer entregar isso oficialmente? Há outros caminhos, Laura. Caminhos mais discretos. Discrição é o nome que eles dão à covardia, senhor. O coronel me olhou demoradamente. Seu pai teria orgulho da sua coragem, ainda que nunca admitisse. A frase me atravessou como uma lâmina. Meu pai está do outro lado, coronel. E eu não vou cruzar essa linha para agradá-lo. Ele assentiu resignado. Então escolha bem onde vai entregar. Dentro do exército, isso desaparece. No Ministério Público, vira estatística. Na imprensa vira manchete de um dia. Quer realmente mudar algo? Faça o barulho certo. Saí dali com mais dúvidas do que certezas. A pasta pesava, mas o que pesava mais era a consciência de que, a partir dali, qualquer passo errado poderia me custar a carreira, ou a vida. Fui para a esplanada, sentei num banco e fiquei observando os prédios simétricos sob o sol nascente. Havia algo de cruel naquela arquitetura. Tudo tão ordenado, tão perfeito, que parecia não admitir falhas humanas. Mas o comandante me ensinara que a verdade é justamente o que sobra quando as estruturas desabam. Peguei o celular e liguei para uma antiga colega de academia, agora jornalista investigativa, Juliana. Era conhecida por publicar o que ninguém tinha coragem de assinar. Laura, achei que você tivesse virado uma muralha como os outros oficiais, disse ela, com um tom de ironia que escondia afeto. Não exatamente, respondi. Preciso te ver. Tenho algo que pode virar o país de cabeça para baixo. Nos encontramos numa cafeteria discreta, perto do setor militar urbano. Juliana ouviu tudo sem me interromper. Quando abri a pasta, ela soltou um assobio baixo. Meu Deus, isso é munição pura. Mas sabe que vai ser caça às bruxas, né? E você vai ser a primeira. Eu sei. Tem certeza de que quer ir até o fim? Se não for até o fim, o começo não serve para nada. Ela respirou fundo.
Vou preparar a matéria. Mas antes preciso de uma confirmação oficial para não ser acusada de difamação. Você topa assinar a denúncia? Assino. O olhar dela mudou. Era respeito. Então segura firme, capitã. Quando a lama subir, vai respingar em todo mundo. Entreguei os arquivos originais e fiquei apenas com cópias digitais. Naquela mesma noite, comecei a receber mensagens anônimas, números diferentes, frases curtas, ameaças disfarçadas de conselhos. Ainda dá tempo de parar. Pense no seu futuro. Não lute sozinha. A mais direta veio às 3 da manhã. A próxima a morrer pode ser você. Não respondi. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto, a mente fervendo. O medo é um velho conhecido dos soldados. Mas o medo de morrer não é o pior. É o medo de ser esquecida. Eu podia lidar com a dor, com o risco, mas não com a ideia de que o sacrifício do comandante seria apagado como uma nota de rodapé. No dia seguinte, acordei com o barulho do noticiário. Juliana havia cumprido a promessa. A manchete estampava: esquema de corrupção envolvendo contratos militares é revelado. Documentos teriam sido entregues por oficial da ativa. A matéria não mencionava meu nome, mas o resto do mundo não demoraria a descobrir. O telefone explodiu de chamadas. Superiores, colegas, meu pai. Ignorei todos. Saí cedo de uniforme rumo à base. Ao entrar, senti o peso dos olhares. Alguns eram de reprovação, outros de admiração silenciosa. O comandante do batalhão me chamou à sala. Capitã Mendonça, sabe o que está causando, não sabe? Sei, senhor, mas acredito que a verdade é uma forma de serviço. Ele me encarou por longos segundos. Depois soltou um suspiro. Não esperava menos de uma Mendonça. Seu pai está furioso, mas isso não vem ao caso. Por enquanto, está afastada das funções. E... tome cuidado. A senhora cutucou gente grande. Sim, senhor. Saí da sala com a sensação paradoxal de derrota e liberdade. Na porta da base, vi uma fileira de soldados formando o grupo de instrução. Um deles me reconheceu e bateu continência. Outros seguiram o gesto. Não havia necessidade de palavras. Aquilo bastou para me lembrar de quem eu era. À tarde, a notícia se espalhou de vez. Roberto Ferraz foi convocado para depor. As empresas dele sofreram buscas e apreensões. Políticos começaram a negar vínculos. O país, por um instante, pareceu acordar de um transe. Daniel, porém, desapareceu. Nenhum contato, nenhuma mensagem. Parte de mim esperava um pedido de perdão, mas a outra sabia que perdão não nasce do medo, nasce da consciência, e a consciência dele sempre fora frágil. À noite, recebi outra carta, entregue sem remetente. Dentro, apenas uma folha com a caligrafia de um homem que eu não via desde a infância. Meu pai. Filha, às vezes é preciso escolher entre a honra e a paz. Eu escolhi a paz. Espero que um dia entenda. Rasguei a carta e a deixei sobre a chama da vela. Vi o papel encolher e se contorcer até virar cinza. Eu escolhi a honra, murmurei. Naquele mesmo instante, o telefone tocou. Era Juliana. Prepare-se, Laura. Eles vão tentar te destruir. Já começaram a questionar sua estabilidade mental. Estão dizendo que você teve um caso com o comandante, que tudo foi vingança. Ri sem alegria. Era previsível. Quando não conseguem calar uma mulher, tentam desonrá-la. Quer que eu publique a sua versão? Não. Deixe que eles falem. Cada mentira deles é uma prova da verdade. O resto da noite passei organizando os poucos pertences que me restavam. Eu sabia que seria afastada definitivamente, talvez até processada, mas pela primeira vez em muito tempo, dormi sem o peso da omissão. A casa estava em silêncio, e esse silêncio, pela primeira vez, não era o da submissão, era o da escolha. Antes de adormecer, olhei para a medalha que o comandante me dera. O metal frio refletia a luz tênue do abajur. Peguei-a nas mãos e disse em voz baixa: missão cumprida, senhor. Lá fora, o vento balançava as árvores com o mesmo som que eu ouvira na varanda dele, dias antes. Aquele som agora parecia resposta. Eu sabia que a guerra estava longe de acabar. Ainda haveria consequências, retaliações, isolamento. Mas dentro de mim, uma paz antiga começava a nascer. A paz de quem finalmente entende que não se luta pela glória, e sim pela dignidade. E enquanto o mundo lá fora se preparava para apagar o nome de mais um homem justo, eu decidi fazer o contrário. Manter sua memória acesa. Não por heroísmo, mas por gratidão.
porque há guerras que só se vencem depois que o inimigo desiste de te ver em pé. A decisão estava tomada. Eu não recuaria. Nem por poder, nem por medo, nem por sangue. E naquela noite silenciosa, entre os destroços de tudo o que um dia foi status e aparência, percebi que enfim havia reencontrado a única coisa que meu pai e o comandante sempre disseram de formas opostas, mas que significava a mesma verdade, que a honra, quando é real, não se herda, se conquista. Passaram-se 47 dias desde a publicação da matéria. Nesse tempo, meu nome foi arrastado em manchetes, ridicularizado em talk shows, usado em discursos políticos de ocasião e em editoriais disfarçados de análise. Eu havia me tornado uma anomalia pública. Para uns, a mulher que teve coragem. Para outros, a militar que manchou a instituição. Nenhuma dessas definições me pertencia, mas aprendi que, quando você toca a ferida da verdade, o mundo responde com febre. Durante semanas, vivi entre entrevistas, audiências, interrogatórios e silêncios calculados. Perdi colegas, fui afastada oficialmente e quase despejada da pensão militar, não fosse a intervenção silenciosa de um sargento veterano que ainda acreditava na honra. Os dias tinham um ritmo estranho, longos, mas tensos, como se algo estivesse prestes a acontecer e nunca acontecesse. Eu me acostumei a ler tudo nas entrelinhas, o olhar desconfortável das pessoas, as mensagens truncadas de amigos que não sabiam se ainda podiam me cumprimentar. E, em meio a tudo isso, o rosto do comandante voltava todas as noites, como uma lembrança viva. Às vezes eu sonhava com ele na varanda, tomando café, dizendo que a guerra nunca acaba, e quando acordava percebia que tinha razão. Roberto Ferraz havia sido indiciado, mas estava em liberdade. Sua defesa era milionária, feita para atrasar o inevitável. Daniel, desaparecido desde o escândalo, surgira brevemente em uma entrevista, chorando, dizendo que também havia sido enganado. Era o tipo de performance que comovia quem nunca olhou nos olhos da própria culpa. Eu assisti àquela entrevista no quarto, em silêncio, com a medalha do comandante na mão. O repórter perguntou o que ele diria à noiva que o deixara. Daniel respondeu que sinto muito, que ela acreditou num homem que já não existia. Eu desliguei a televisão. Ele estava certo. A mulher que ele conhecera já não existia. E pela primeira vez, isso era uma libertação, não uma perda. Naquela semana, recebi uma notificação formal do Comando de Ética das Forças Armadas. Eu deveria comparecer a uma audiência para prestar esclarecimentos sobre conduta e exposição indevida da imagem institucional. Era a palavra indevida que doía, como se a verdade fosse um erro de protocolo. Cheguei à sede às 8 da manhã, o uniforme impecável, a pasta nas mãos, e caminhei pelo corredor, sabendo que cada passo seria lembrado, não por mim, mas pelos que observavam. Dentro da sala, 3 oficiais superiores e um assessor jurídico. O ambiente cheirava a papel engomado e neutralidade fingida. Capitã Mendonça, começou o presidente do conselho. Agradecemos sua presença. A senhora está ciente das acusações? Estou, senhor. A senhora confirma ter repassado informações sigilosas a civis? Negativo, senhor. Repassar documentos de um ex-militar denunciando corrupção não configura traição. Configura lealdade à própria farda. Um dos oficiais franziu o senho. A senhora entende que suas ações causaram instabilidade? A instabilidade não foi causada pelas minhas ações, e sim pelos atos que estavam escondidos. O silêncio que se seguiu foi espesso. Eles não esperavam respostas curtas, muito menos diretas. O assessor jurídico anotava tudo. O som da caneta soava como um relógio, marcando o fim de algo. Quando o interrogatório terminou, pediram que eu aguardasse o parecer. Saí dali sem olhar para trás. Naquela noite, choveu. A primeira chuva em semanas. Fiquei na janela, observando as gotas baterem no vidro, pensando em como a água tem o dom de lavar o que o tempo não consegue. Abri a carta do comandante pela última vez. Reli a frase que ele escrevera. Um homem não morre quando o corpo cessa, mas quando o silêncio vence a verdade. Fechei os olhos e prometi em silêncio que não deixaria o silêncio vencer. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada do coronel reformado, que havia lido os documentos comigo no início. Capitã, o conselho deliberou. O afastamento foi revogado. E
Parece que alguém lá dentro decidiu que a senhora representa mais para a instituição viva do que morta. Demorei para responder. Não esperava clemência, nem reconhecimento. Mas ele continuou. O general-comandante quer falar pessoalmente. Amanhã, 10 horas. Na manhã seguinte, vesti o uniforme como se fosse a primeira vez. Passei o lenço, ajeitei o cap, enganchei a medalha do comandante no bolso interno, junto ao coração. Ao chegar à base, o portão se abriu devagar e os soldados na guarita bateram continência. Caminhei pelo pátio sob o sol forte, o mesmo pátio onde eu treinara anos antes. E pela primeira vez em muito tempo, não senti o peso do uniforme. Senti propósito. Na sala do general, o clima era contido, quase cerimonial. Ele se levantou, estendeu a mão. Capitã Mendonça, sente-se. Obedeci. Ele me olhou longamente antes de falar. A senhora entende o impacto do que fez? Entendo, senhor. Entende que rompeu protocolos, mas manteve princípios? Sim, senhor. Ele assentiu devagar. Há décadas não vejo alguém fazer isso sem esperar algo em troca. O comandante Ferraz era meu colega. Eu não sabia do que havia acontecido com ele. E agora, graças à senhora, o nome dele foi limpo. O exército não admite oficialmente, mas deve uma reparação. A senhora será reintegrada. E há mais. O comando aprovou a criação de um núcleo de ética interna, e queremos que a senhora o lidere. Fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Com todo respeito, senhor, não tenho certeza de que mereço isso. Não é sobre merecer, capitã. É sobre confiança. E sobre o fato de que o país ainda precisa acreditar que há pessoas que vestem a farda por convicção, não por conveniência. Ele estendeu um envelope. Dentro, uma cópia oficial da reabilitação do nome de Augusto Ferraz. Seu registro havia sido restaurado, seu posto honrado postumamente. Abaixo, a assinatura do alto comando. Saí da sala sem dizer palavra. Fui direto ao pátio. O sol estava mais forte agora, refletindo nas insígnias douradas do uniforme. Tirei do bolso a medalha que o comandante me dera e a segurei na palma da mão. O metal aquecido pelo calor parecia pulsar. Coloquei-a discretamente sobre o peito, sob o tecido, e olhei para o céu. Durante o dia, fiquei na base até tarde, revisando relatórios, orientando soldados, tentando me reconectar à rotina. À noite, sentei no banco próximo à bandeira. O vento fazia o tecido se mover com um som que lembrava respiração. Pensei em como a farda pesa menos quando o corpo carrega menos mentiras. Pensei no comandante, em Daniel, em Roberto, cada um representando uma escolha possível. O primeiro escolheu a verdade, o segundo, a omissão, o terceiro, o poder. E eu, no meio, escolhera seguir o único caminho que não promete recompensa, mas garante paz. Nos meses seguintes, o caso Ferraz virou símbolo. A história de um homem que foi chamado de louco, depois mártir, de uma mulher que o escutou quando ninguém mais ouvia. Nas academias militares, cadetes passaram a estudar o episódio como exemplo de integridade. Ninguém falava meu nome com ênfase, mas eu preferia assim. A glória é barulhenta demais para quem aprendeu a sobreviver no silêncio. Certa tarde, ao encerrar um treinamento de novos oficiais, um recruta se aproximou. Era jovem, nervoso e segurava um envelope. Capitã, achei que fosse gostar disso. Abri o envelope. Dentro havia uma foto antiga do comandante tirada durante uma missão, cercado de soldados sorrindo. No verso, uma dedicatória desbotada. Para os que entenderem que servir é verbo, não cargo. Guardei a foto no mesmo bolso da medalha. Fiquei ali por um tempo, observando os jovens marcharem. Aquele som ritmado de botas no chão me fez pensar em como a vida, no fundo, é isso. Uma sucessão de passos firmes, mesmo quando o destino é incerto. Ao entardecer, voltei para casa. O céu tinha aquele tom avermelhado de quando o dia se despede com dignidade. Sentei na varanda com uma xícara de café e o caderno onde, desde a morte do comandante, eu escrevia pequenas anotações, fragmentos de memória, reflexões, promessas. Na última página escrevi: ele tinha razão, a guerra não acaba, mas às vezes a vitória é apenas continuar. Fechei o caderno, respirei fundo e sorri, não de alegria,
mas de serenidade. A vida seguia. A verdade tinha sido dita. E o nome de um homem que o mundo tentou apagar agora ecoava em cada farda, em cada sala, em cada olhar que ainda se lembrava do que significa servir. Levantei, ajeitei o uniforme e olhei o horizonte. O vento trouxe o cheiro distante da chuva, e eu soube que, onde quer que estivesse, o comandante entenderia o gesto silencioso que fiz ao bater continência em direção ao céu. Naquele instante, compreendi que não era o fim da história, apenas o fim do relato. Porque, no fundo, histórias como a dele, e agora a minha, não terminam. Elas se revezam. Mudam de corpo, de voz, de tempo. Continuam em todo aquele que, diante da injustiça, decide não abaixar a cabeça. E foi assim que voltei ao meu posto. Não o de oficial. O de guardiã da memória. O de quem sabe que há vitórias que não deixam medalhas, mas deixam eco. E esse eco, eu sabia, duraria muito mais do que qualquer uniforme.